Fala galerinha, Chablé aqui, tudo bem? Estamos finalizando aqui 2022 e esse foi um ano político. E ano político é um ano excelente para quem trabalha com audiovisual, porque as campanhas políticas geram muita oportunidade, principalmente de fazer aquela grana a mais, com valores diferentes dos habituais e, claro, gerando a oportunidade de podermos renovar ou adquirir aquele equipamento que a gente tanto sonha. Então, após a vinheta, vamos falar sobre audiovisual na campanha política. Eu trabalho com campanha política desde 98. Eu era um moleque com 16 anos de idade e já estava trabalhando em campanhas políticas. Desde 98, que todos os anos políticos eu sempre pego uma campanha para trabalhar, para produzir. E por muito tempo eu trabalhei com produção de áudio, fazendo não só as gravações dos candidatos, mas também as edições dos spots de rádio, dos programas eleitorais e do material que ia de divulgação, não só para as rádios, mas também que circulava em carros de som pelas ruas. Nas cidades de interior é muito comum termos carros de sons e em campanha política você tem aquela enxurrada de carros rodando com os jingles dos candidatos e muitas vezes com até falas de propostas. Em 2016, eu comecei na produção audiovisual em campanhas políticas. Nesse mesmo ano, era campanha para prefeitos e vereadores e eu tive a oportunidade de coordenar a parte criativa da produção audiovisual para 7 campanhas majoritárias. Quando eu falo campanha majoritária, eu estou falando campanha do candidato mais importante daquele pleito. No caso de 2016 especificamente, a campanha para prefeito. Nesse ano nós não pegamos campanha para vereadores. Normalmente são campanhas menores com orçamento muito mais baixo. Até 2018 as campanhas políticas costumavam durar 90 dias. Então você tinha um fluxo de trabalho muito maior. E era muito comum pessoas, por exemplo, de agências de publicidade abandonarem os seus empregos fixos nas agências para fazerem a campanha política. Essa prática é tão comum que algumas agências, por exemplo, dispensavam alguns funcionários com a premissa de, por exemplo, fazerem o corte do salário nesse período para que o funcionário fizesse a campanha e logo em seguida retornasse para sua atividade normal na agência. Muitas vezes até acordos de demissão aconteciam nesse período. E também era um período onde aconteciam muitas trocas de profissionais entre agências. Era muito comum alguém sair de uma agência, fazer a campanha e, após a campanha, retornar em uma outra agência. Era uma oportunidade legal para conseguir melhorias salariais e, às vezes, condições de trabalho com cargas horárias diferentes, por exemplo. Em 2020, no meio da pandemia, nós tivemos uma campanha política um pouco diferente. Foram campanhas focadas em redes sociais e com o tempo reduzido pela metade. Ao invés de 90 dias, nós tivemos a campanha com 45 dias. Nós tivemos investimentos muito menores em TV e passamos a ter investimentos muito maiores em mídias digitais. Mas, Chablé, o que é que isso tudo tem a ver com produção audiovisual? Bom, quando a gente está falando especificamente de produções para redes sociais, a gente sabe que as pequenas produtoras ou os produtores audiovisuais independentes ganham muito, porque com a explosão das mídias digitais, das mídias sociais, a redução de custo nas produções aconteceu drasticamente. Você não precisa ter uma mega produtora para produzir uma campanha boa, para fazer uma campanha bem feita. O que você precisa é um profissional competente, com equipamento bom ou mesmo razoável e muitas vezes até com o próprio celular, construindo boas histórias, editando bons materiais e divulgando nas redes sociais. Depois de 2020, percebeu-se que economizariam-se muita grana se fizessem as campanhas reduzidas, como foram em 2020. Então, a partir de agora, todas as campanhas vão durar apenas 45 dias. Esse ano eu fiz uma campanha para Senado e trabalhei para apenas um candidato e nós montamos uma equipe com 14 profissionais. Desses profissionais, alguns eram do audiovisual e alguns também de mídias sociais. Com isso, nós conseguimos otimizar o trabalho e montamos uma equipe de campo que acompanhava o dia a dia do candidato e viajava com ele pelo interior do estado, e também uma equipe que estava focada em produzir o material que ia para a TV e o material diário que era divulgado nas redes sociais do candidato. Todo o material que foi utilizado na campanha foi muito simplificado. Em suma, nós utilizamos Sony A7 III para todas as produções, com exceção do material de rua do acompanhamento diário do candidato, que foi feito com uma Sony A7S II. As fotografias foram feitas com uma Canon EOS R. Nós montamos um estúdio com um chroma key e também um estúdio com um pequeno cenário para fazer os programas que iriam para a TV.
Lá nós fizemos uso das luzes da Aputure Amaran, era um par de Amaran 100x e um par de Amaran 60x. Nesse estúdio nós tivemos também uma área dedicada para Chroma Key. O áudio todo foi captado com o microfone Holy Land Lark 150. Muitas vezes foi utilizado um Rode Mic Pro aqui direto na sapata da câmera. Alguns bastões de LEDs foram utilizados também, como por exemplo o YN360S. A equipe de campo portava um, por ele ser muito portátil, muito leve. Em algumas situações com baixa luz era extremamente necessário utilizar esse tipo de luz e ele foi muito útil. Em nenhum momento nós utilizamos flash para as fotografias, sempre foi feito com luz contínua, já que a gente aproveitava a gravação dos vídeos para fazer algumas captações de fotos também. Campanha política acontece a cada 2 anos, então se você trabalha com audiovisual ou está entrando no audiovisual, a campanha política é uma oportunidade muito legal para você conseguir comprar alguns equipamentos, porque é uma grana bem maior do que a habitual. Normalmente ela é paga em 2 etapas, a primeira parcela quando o trabalho é iniciado e a segunda parcela faltando alguns dias para o final da campanha. E um conselho que eu dou: nunca deixe para receber a sua grana, o seu cachê, quando a campanha terminar. Porque infelizmente é muito comum nesse meio acontecer de, por exemplo, se o seu candidato perder, ele simplesmente sumir e você nunca mais vê o seu dinheiro. Existem casos em que profissionais são obrigados a ficarem com equipamentos das produtoras para poderem suprir o cachê que deixaram de receber. Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre campanha política é que o trabalho é feito 24/7, ou seja, esqueça descanso. Durante 45 dias você está à disposição do candidato ou do partido. Então, provavelmente você vai viajar bastante e com certeza você vai trabalhar muito. Se você tem trabalhos pendentes, o ideal é que você repasse para um outro profissional, para um colega, ou que você tenha alguma equipe disponível sua, de freelancers, por exemplo, para que possam suprir esse trabalho, esse job, enquanto você estiver dedicado à campanha. A campanha é muito cansativa, tem muito trabalho, mas é muito compensadora. Porque primeiro, você amplia a sua rede de contatos, porque você vai estar em movimentos com muitos outros profissionais e com isso você vai conhecendo realidades diferentes da sua. Você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas do meio político e pessoas do meio empresarial muito influentes que podem futuramente se tornarem clientes seus. Então, para isso é muito importante que você tenha em mente que é essencial você ser ético no seu trabalho. Por exemplo, ouvir coisas e esquecer que você ouviu, para que não haja nenhuma possibilidade de levar um comentário para fora do ambiente profissional. Ter a postura de estar sempre bem vestido, sempre bem humorado e pronto para atender o seu cliente naquele momento. Entender que se ele te ligar às 3 horas da manhã porque saiu uma notícia bombástica envolvendo o nome dele, por exemplo, você vai ter que estar pronto para criar soluções de comunicação que possam reverter aquela situação ou mesmo possam tratar de limpar a imagem do candidato em algum momento. Responsabilidade, por exemplo, com o carregamento das baterias e com o descarregamento dos cartões de memória. Manter as baterias carregadas e fazer backup dos cartões logo quando terminar o dia de trabalho. Ter a certeza de que seu equipamento está bom, funcionando e que não vai apresentar falhas durante o job. E é primordial que você tenha backup do seu equipamento, porque imprevistos sempre podem acontecer. Então a disciplina é essencial nesse trabalho. A possibilidade de utilizar o seu celular em alguns momentos para fazer coisas rápidas também não é descartada. Então é bom que você tenha essa consciência e mantenha, por exemplo, a memória do seu celular livre, para poder fazer alguns vídeos e algumas fotos ali com o seu próprio smartphone. A edição tem que ser uma coisa rápida, então é de suma importância que você tenha planejamento para deixar todas as vinhetas prontas, todos os G6 também prontos e ter o material todo organizado já ali, pronto para utilizar ou no HD externo ou na memória interna do seu computador. Uma coisa muito importante, você precisa se hidratar bem, se preocupar com o que você vai comer para não correr o risco de ter nenhum tipo de infecção ou de ter a imunidade baixa e sofrer com algum vírus ou alguma doença no momento da campanha. Se você levar em consideração todos esses detalhes, tenho certeza que campanha política vai ser uma prática no seu trabalho. Então, a cada 2 anos, você vai poder pegar clientes que vão lhe pagar muito bem, você vai poder criar uma boa reserva financeira e manter seu equipamento sempre em dia. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, compartilha para um amigo, comenta aqui embaixo se você já trabalhou ou se trabalha com campanhas políticas, dá uma conferida na lista de canais dos meus amigos que estão na descrição do vídeo, torne-se um membro para ajudar ainda mais este canal.
Me siga nas redes sociais para ter dicas diariamente sobre o universo do audiovisual e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!